tá ligado? Ele foi no lugar do próprio Gabriel Peck, já que o Corinthians contratou, o Nantes contratou ele porque fez o contato com o Gabriel Peck, só que o Gabriel Peck, o Vasco negou a venda do ponta vascaíno. E aí, correu atrás do Adson no Corinthians, pegou o Adson, não deu tanto certo, podemos dizer assim, e aí agora ele vem para o Vasco da Gama, nova contratação do Vasco aí. E eu queria saber de você, Mal, o que tu achou dessa contratação, cara? Achou caro para um ponta que não é uma realidade absurda ainda no futebol, que é uma aposta do Vasco e tal? Teve o aval da 777 e chega, na minha opinião, para ser titular, talvez entrar na vaga do próprio Peck, né? Exato. Se ele for titular na ponta direita, vai ser engraçado ver como a carreira de Peck e Adson acabam se cruzando, né? Dessas vezes ao longo dessa história deles. Né? São jogadores bem jovens até. Mas eu acho que o problema... O Vasco acaba tendo que pagar caro porque o Nantes também pagou caro, sabe? Isso. Então, os franceses querem recuperar o investimento. Então, o Vasco tem que fazer esse esforço a mais. Eu não sei muito o que esperar do Adson, sinceramente. Eu lembro um pouco que no Corinthians ele era um pouco criticado, né, por não conseguir finalizar muito bem, mas era um cara muito à disposição. Eu acho que isso pode ajudar bastante o Vasco. Aquele ponto que colocava fogo no jogo, né, podemos dizer assim. Exato. Mas, de novo, entra naquilo que o Luiz Henrique tem e falta no futebol brasileiro hoje. Jogadores que jogam pela ponta, que saibam o que estão fazendo, sabe? Não vão só no instinto de correr até a linha de fundo e tentar um cruzamento. Perfeito. E às vezes os caras nem tentam o cruzamento direito, porque só faz um cruzamento de qualquer jeito para a bola bater no marcador e sair para a linha de fundo. Isso. Cara, eu vejo como uma contratação que não passa de uma aposta. Eu acho que o Adson, dado as devidas circunstâncias, né? Eu acho que ele chega para ser titular no Vasco da Gama. Eu acho que ele tem potencial de crescimento. O Ramon entende isso. A 777 entende isso, porque não fez jogo duro para contratar o jogador, né? Fez questão de contratá-lo. E chega um jogador que é praticamente da mesma idade do Gabriel Peck, com potencial para crescimento, assim como o Gabriel Peck também tinha, só que ele chega no Vasco por 28 milhões de reais e o Peck sai do Vasco por 49 milhões de reais, um pouco menos do que o dobro, né? Podemos dizer assim. Então, tipo, é uma aposta para ser titular, para o Ramon desenvolver o jogador. O Ramon tem essa característica também de desenvolver jogadores jovens. E eu acho que é um cara que pode chegar e ser titular nesse clube. Eu acho que ele pode ser titular no Vasco da Gama, sabe? É um bom reforço, na minha opinião, mas não passa de uma aposta. Já que, nessa atual temporada aí com o Nantes, né, de 2023, 2024, tem 8 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência, sabe? Tipo, não é um jogador muito participativo, podemos dizer assim, em relação a gols e assistências, principalmente nessa fase que ele esteve no Nantes, sabe? Então, eu acho que é uma aposta, já que o Peck na temporada passada entregou cerca de 14 gols, se eu não me engano, posso estar equivocado. Mas ele, por exemplo, no Corinthians aqui, vamos ver os números dele. 2023, ele teve 41 partidas, 5 gols e 3 assistências, 8 participações para gol em 41 partidas. Vendo pelo lado do negócio, né, dinheiro, o Vasco trocou um jogador promissor, jovem, que está evoluindo, por um jogador promissor, jovem, que está evoluindo, só que vendeu um por 49 e comprou outro por 28, né? Exato. Eu acho que o que mais pode pesar para o Vasco pode ser a saída do Marlon Gomes, né? A saída do Marlon Gomes agora. Marlon Gomes agora. De 12 milhões de euros aí. Para o Shakhtar Donetsk, né? Isso mesmo. Do que a saída do Peck, mas o sentimento que você já falou sobre o Peck é o mesmo que eu tenho, sabe? O Peck foi batizado no fogo, digamos assim. Isso aí. Só roeu osso no Vasco. E agora, quando o time está um pouco melhor, tem um projeto, né, definido, tem um norte, um líder, que é o Ramon Dias, o Peck é negociado, sabe? Exato. Mas eu acho que ele precisava disso até para a carreira dele. E, bom, acho que
todo mundo acabou ganhando nessa negociação, sabe? Sim, sim. Eu acho que foi bom. O Peck vai, poder sair do Brasil, vai jogar, num futebol que ele pode evoluir também, do futebol dos Estados Unidos, da MLS, vai receber em dólar, vai ter uma tranquilidade, né? O jogador tem que fazer seu pé de meia também. Mas falando de Adson, eu acho que foi uma boa contratação, uma oportunidade de mercado que o Vasco achou aí. E temos pergunta, né? No nosso chat do YouTube. Galera tá chegando junto. E o Lucão coloca aí, ó, primeira do Lucão. Vini, você acha que o Vasco precisa de mais contratações? Cara, eu acho que precisa sim, de verdade. Eu acho que o Vasco se reforçou muito bem no setor defensivo, ali com o Robert Rojas, com o João Vitor. Eu acho que são nomes que chegam para elevar o patamar defensivo do Vasco. O Vasco que tinha como principais jogadores ali para serem os substitutos, né? Os jogadores reservas. Tinha ali o Zé Vitor como um reserva imediato, sabe? Tinha ali o Miranda, que são jogadores que, por exemplo, estão sendo afastados agora para treinar separados e serem negociados, emprestados ou então vendidos. Então, jogadores que eram reservas imediatas do ano passado estão sendo agora negociados para serem emprestados ou vendidos. Então, você vê aí que eleva o patamar. Hoje, o reserva imediato do Vasco, a gente não sabe como vai ser a zaga titular. Mas a gente falando que a zaga seja, por exemplo, Medel e Maicon, os reservas imediatos são Capasso, que é um cara que deixa um pouco a desejar ainda, mas, na minha opinião, a dupla reserva imediata é Léo e João Vitor. Então, é uma boa dupla de zaga. João Vitor não chega para ser titular? Então, não, para mim chega, mas eu tô falando, se a zaga titular for a zaga do ano passado, Medel e Maicon, entendeu? Os dois reservas que tem, João Vitor e Léo, são reservas de luxo. Da mesma forma que João Vitor for titular ao lado de Medel. Se a zaga for Medel e João Vitor, Maicon e Léo é uma zaga reserva muito boa. Entendeu? São nomes que, se tiverem que entrar, seja por lesão, cartão amarelo, suspensão, cartão vermelho, são nomes que, vão render e muito, entendeu? E o Vasco sofreu isso, por exemplo, contra o Corinthians. O Capasso entrou voltando de lesão, ao lado do Medel, o Medel com problema na virilha, Léo suspenso, Maicon suspenso, entendeu? Medel com problema na virilha jogando no sacrifício ao lado do Capasso, e aí, acabou o Vasco perdendo de 4-2 pro Corinthians dentro de casa. Então, esse é um problema, por exemplo, que a gente não vê como um problema que o Vasco vai ter durante essa temporada, sabe? Principalmente porque o Rojas também faz a lateral direita, entendeu? Então, eu acho que se reforçou muito bem no setor defensivo. Já no setor ofensivo, eu acho que tá deixando um pouco a desejar. Eu acho que o Vasco precisa de um centroavante para ser a sombra do Verratti. Acho que o Vasco precisa para ontem de um centroavante. Eu acho que o Verratti também não está garantido, né? Exato, mas o contrato dele, se eu não me engano, vai até 2025. O Vasco já está tentando renovar para evitar um assédio, talvez no meio do ano ali, talvez para fechar um pré-contrato. Mas ele está garantido até 2025. Tá só nos trâmites ali, mas é óbvio que rende muito para a mídia falar que o Verratti não fechou o contrato ainda e tudo mais, né? A gente entende isso, né? O tal do clickbait, isso faz parte, não tem jeito. Mas eu acho que o Vasco precisa contratar um centroavante para fazer a sombra do Verratti. Isso aí, sem dúvidas. Acho que o Vasco precisa contratar mais um ponta. Eu acho que o Vasco precisa contratar um primeiro volante de ofício. Tentou aí a contratação, né, do nosso querido Cuéllar, que é conhecido pela torcida rubro-negra. Tem até tatuagem com o escudo do Flamengo, deu uma certa polêmica. Não conseguiu porque o time árabe, né, o clube árabe, se eu não me engano é o Al-Shabaab, não quis liberar o jogador. O Cuéllar só tem 6 meses praticamente de... Você liberaria o Cuéllar? Quê? Você libera o Cuéllar? Não, libera o Cuéllar não. O Cuéllar tem muito valor, pô. Tu libera teu Cuéllar? Eu não libero. Não. Jamais. Mas ele tem pouco tempo de Arábia Saudita, o Cuéllar, e o time não vai querer liberar por qualquer valor e tal. Vai ter que tirar uma nota alta. E é aquilo. A 777 preza por contratações que tem um retorno financeiro. O Cuéllar tem cerca de 32 anos, então o Vasco não vai ter um retorno financeiro com ele. O Cuéllar é um jogador para ser titular absoluto, chegar para ser titular, entendeu? Render ele por 2, 3 temporadas e depois ele vai sair para um time de menor expressão por um valor muito abaixo que ele chegou. Eu acho que a 777 tem um jogo de cintura ali, né, para também atender os pedidos do Ramon. O Cuéllar foi um pedido do Ramon, né, do próprio Ramon Dias, junto com o Emiliano. Eles trabalharam juntos no Al Hilal, né, enquanto o Ramon era técnico do time árabe.
mas tá pedindo a mais do que o valor dele de mercado, e aí a 777 não quer comprá-lo. E aí o Vasco retoma, né, a sua conversa com o Sforza, aquele volante do News Old Boys, que é destaque, sub-23 e tudo mais, um dos melhores volantes do futebol sul-americano, e possa ser que chegue aí, principalmente agora, né, depois da saída do Marlon Gomes. O próprio Ramon Dias disse que se perdesse o Marlon Gomes, queria um meio-campo à altura, né, para substituí-lo. Acho que o Sforza vem. Mas a pergunta do Lucão foi: mais contratações? Sim, precisa. Um centroavante, um ponta, um camisa 10 reserva ali para fazer sombra ao Payet, e também um primeiro volante de ofício, além do Sforza. 5 contratações. Eu acho que é isso que o Vasco precisa, sabe? Laterais direitos, tem aí o Paulo Henrique, também o Pumito, o Rojas, que faz essa função de um lateral direito mais defensivo. Lateral esquerdo, tem aí o Piton, que é um cara muito regular. O Leandrinho, né? Que foi o moleque que se destacou aí durante esses 2 jogos aí das rodadas, 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, como lateral esquerdo. Se destacou, provavelmente vai receber mais oportunidades. Então, tipo, eu acho que são nomes que não precisa. Zaga, laterais, eu acho que não precisa. Precisa de um volante, um ponto, um centroavante, um camisa 10. Acho que isso aí é o que o Vasco precisa para ontem, cara. Para ter um ano regular, na minha opinião, e também conseguir almejar coisas boas, como uma pré-Libertadores, ir longe na Copa do Brasil. Eu acho que é o que o Vasco precisa, cara. Aqui, ó, já até fazendo um gancho com a questão da LF. Pode falar. Uma questão aqui. Vocês acham que as contratações que o Fluminense fez, Renato Augusto, Gabriel Pires, Douglas Costa e Terãs, caberiam no Vasco? Às vezes sinto o Vasco muito passivo no mercado. Cara. O Lucas e Caio Alexandre foram para o Bahia, por exemplo. Sim. Soteldo emprestado ao Grêmio, com o Santos pagando parte do salário. Sinto que são jogadores que caberiam no Vasco tranquilamente. Entendi. Cara, eu também sinto, principalmente Jean Lucas e Caio Alexandre, as contratações do Bahia foram contratações de peso. O Bahia, que foi o clube... pode até tirar o Watson da tela aí, já que a gente está falando de outras contratações. O Bahia, que é um clube que investiu cerca de 320 milhões, né, no futebol, né, para contratações apenas nessa temporada, e o Bahia está fazendo valor, né, está fazendo jus ao dinheiro que recebeu. Boas contratações, na minha opinião, do Bahia. Não só o Soteldo, não só o Jean Lucas e o Caio Alexandre, por exemplo, o Savarino, né, que é um jogador que foi agora para o Botafogo, um ponta de 27 anos, que é experiente, mas também é jovem ainda, né, 27 anos, finaliza bem de fora da área, é uma realidade já. O Savarino chega também, a gente acabou esquecendo de mencionar ele quando falou da contratação do Luiz Henrique, é um jogador que, tem um peso de ser titular num clube grande, né, sabe o que é isso, principalmente no Brasil, já que já jogou aqui no Brasil pelo Atlético Mineiro. Então, tipo, eu acho que, cara, tá fazendo falta realmente. Eu acho que o Vasco tá agindo com muita cautela no mercado de contratações, né? No mercado da bola, que tá aí, né? Mercado da bola Esportes Arena. Eu acho que o Vasco tá sendo muito passivo. Só que conta com o Alexandre Matos, né, cara? Que é um cara renomado, um cara que tem um nome de valor, né, no mercado, nos clubes que passou, né? Montou aquele Palmeiras campeão brasileiro de Copa do Brasil 2016, montou o Cruzeiro bicampeão, montou o Atlético Paranaense, né? Que foi finalista da Libertadores. Então, tipo, ele tem experiência, e eu prefiro acreditar no Ramon Dias e no Alexandre Matos. Eu deixo essa responsabilidade de contratação nas mãos deles apenas. Porque o Ramon fez o que fez na temporada passada com um elenco limitadíssimo, com as contratações que chegam com o aval dele, creio que vai dar muito certo, cara, de verdade.